E então, observando alguns resultados, né, que obtivemos durante a iniciação científica, a gente começa com o primeiro deles, que é o que é um grupo, né? Um grupo a gente define como um conjunto não vazio, a gente chama esse conjunto de G, né, um conjunto G abstrato aí, e a gente define uma operação, nesse caso a gente chama essa operação de estrela, a gente pega dois elementos de G e opera os dois juntos, né? E essa operação tem que respeitar três propriedades para que seja um grupo, sendo elas a associatividade, a existência do elemento neutro e a existência de um elemento simétrico para cada elemento em G, né? E por fim, se essa operação for comutativa, a gente chama esse grupo de abeliano. E se tratando então, né, das simetrias, nós temos a simetria de rotação, em que a gente pega um conjunto de pontos e rotaciona em n graus, e esses pontos, quando transformados, continuam à mesma distância da origem fixa, né, ou do eixo de simetria. Também outro elemento importante no nosso estudo é a questão da ordem de um grupo, né? A ordem de um grupo é o número de elementos que possuem dentro desse grupo. Então a gente começa com alguns grupos importantes para nós. O primeiro deles é o grupo cíclico, né, que é o grupo que se refere somente ao conjunto das simetrias de rotações de alguns polígonos dos poliedros, e que ele tem ordem n, né? Ou seja, n representa o lado ou as arestas desses polígonos ou desses poliedros. E o grupo diedral, que é o conjunto de todas as simetrias, seja ela de reflexão ou de rotação dos polígonos, e a ordem desse grupo é 2n, em que n também representa o número de lados de um polígono. E se tratando dos grupos de simetria dos poliedros, né, de Platão, a gente tem então o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Porém, se a gente observar, nós temos que, por exemplo, o cubo e o octaedro são duais, ou seja, a gente consegue escrever um polígono dentro do outro. Ou seja, quando a gente rotaciona, por exemplo, o cubo, a gente também está rotacionando o icosaedro. Logo, os grupos de simetrias são os mesmos para esses dois. Então, a gente acaba tendo somente três grupos desses sólidos, né? Que é o grupo do tetraedro, o grupo do cubo e o grupo do icosaedro. E o que seriam esses grupos? O grupo de simetria do tetraedro é o grupo das rotações de um tetraedro regular que contém dois tipos de rotações não triviais, de ordem 2 em torno dos eixos que unem os pontos médios, de pares de arestas disjuntas e de ordem 3 em torno dos eixos que unem um vértice ao ponto médio da face oposta. Agora falando um pouquinho do que seria o grupo de simetria do cubo. O grupo das rotações de um cubo contém quatro tipos de rotações, não triviais, de ordem 2 em torno do eixo que une o centro de uma aresta ao centro da aresta oposta, bem como do eixo que une o centro de uma face ao centro da face oposta, de ordem 3, em torno do eixo que une um vértice ao vértice oposto, e de ordem 4, em torno do eixo que une o centro de uma face ao centro da face oposta. E aí, por último, a gente fala sobre o grupo de simetria do icosaedro, que é um grupo de rotações do icosaedro, cujos elementos são rotações que levam o icosaedro nele mesmo. E aí a gente fala um pouquinho de isomorfismo de grupos. Isomorfismo de grupos é uma função entre grupos que gera uma correspondência biunívoca entre os elementos de ambos, respeitando-se as operações de cada grupo. Aquelas operações, né, que o Marden tinha citado aqui logo no início. Se existe um isomorfismo entre dois grupos, eles são chamados de isomorfos. Do ponto de vista da teoria de grupos, os grupos isomorfos possuem as mesmas propriedades e não é preciso fazer distinção entre eles. E aí a gente finaliza a nossa pesquisa com um teorema 33.4. Esse teorema a gente encontra ele no nosso livro-texto, que é o livro do Kurtz, 1984, e é um teorema principal citado no livro, que diz que seja G um grupo finito de rotações em R3, então G é isomorfo com um dos grupos na lista a seguir, Cn com n igual a 1, 2, Dn com n igual a 1, 2 e T, O ou I. Em outras palavras, se G é um grupo finito de rotações em R3, então G é isomorfo a um grupo cíclico, a um grupo diedral, ao grupo de rotações do tetaedro, ao grupo de rotações do octaedro ou ao grupo de rotações do icosaedro.